Muito boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente começa uma série nova de estudos. A gente vai falar das cartas joaninas, primeiro, segundo e terceiro João. Então, lá no finzinho da Bíblia. Vou convidar vocês a abrir a Bíblia em 1 João. Eu até vou projetar o texto, mas eu vou usar bastante, então acho legal se vocês tiverem na mão as Bíblias abertas ou ligadas, para quem é mais 2.0. E essa carta de 1 João, ela é bastante interessante porque, apesar do nome, existe um debate, um debate muito grande sobre a autoria. Quem escreveu 1 João? Será que foi João? Há controvérsias. O interessante é que, assim, do mesmo jeito que às vezes a gente abre a Bíblia em Salmos e vê lá no título Salmo Davídico, a gente vê que, puxa, esse salmo foi Davi que escreveu, e a gente entende que não necessariamente. Esse salmo ele pode vir de uma escola davídica, ou seja, ele tem a influência, ele tem a teologia, ele tem o jeito de processar a informação, mas não necessariamente foi o próprio Davi, de próprio punho, que escreveu aquilo. A carta de 1 João, ela tem esse debate, mas com certeza, no mínimo, ela é da escola joanina. Ela guarda diversas semelhanças com o próprio Evangelho de João. Uma das mais marcantes é logo no começo, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante. E sobre a data também é um contexto bastante importante da gente conhecer. Quando ela foi escrita? Pelo conteúdo da carta, por ela não afirmar e não trabalhar nenhum tema muito específico ligado à perseguição, a ideia é que ela está posicionada no começo do reinado de Domiciano, por volta da década de 80, primeiro século. Então, ela é uma carta que vem bem antes do próprio livro de Apocalipse, que está posicionado no fim da década de 90, onde o contexto de perseguição já tinha se instalado. Isso é importante a gente entender por quê. O tempo, o momento, o espírito da época, ela influencia bastante em como a informação ela é dada. E a gente vai ver que João, assumindo a hipótese dele como autor, trabalha muito conectado com o próprio evangelho do próprio João, falando sobre amor, comunhão, paternidade de Deus sobre Cristo, sobre nós, e das implicações que isso gera. Então, a ideia dessa série de estudos nas cartas de João é a gente trabalhar bastante esse senso de comunidade, de coletividade, de comunhão, muito ligado àquele conceito do uns aos outros. E aí, primeiro capítulo de João, a gente vai estudar hoje. Então, cada dia a gente vai estudar um capítulo diferente. Então, capítulo 1 de João, ele fala do 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Continuando, do 5 ao 10, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então ele é um texto que ele começa com bastante semelhança, que nem eu disse, com o próprio Evangelho de João. A quem lembra, algumas semanas atrás, a gente estudou essa história do Logos. Quem não estava aqui, quem não viu, tem no nosso podcast. Mas, basicamente, o interessante é como ele trabalha realmente Cristo como a personificação da palavra. E essa semelhança teológica, que de largada, do verso 1 de 1 João, é análogo, é diretamente semelhante ao verso 1 do Evangelho de João, acaba se repetindo ao longo da estrutura de todo o livro. Quem tiver mais curiosidade e tal, vai reparar, confrontar os dois materiais, que eles realmente, se não são do mesmo autor, são diretamente da mesma escola, beberam da mesma fonte. E isso é importante porque é mais um texto que trabalha de largada como colocando o fator centralizador da mensagem, Cristo como a palavra encarnada. E nesse contexto de 1 João, inclusive, se apresentando como testemunha, né? O que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. Então isso é importante porque é a atribuição de segurança, de que quem está escrevendo, quem está relatando, bebeu diretamente da fonte que é Cristo. Não é uma história relatada tipo o telefone sem fio. E isso é um dos elementos que dá autenticidade ao texto. No verso 2, seguindo, João apresenta a qualidade da vida que é proposta a partir de Cristo, que é uma vida eterna, mas que depende dele para ter essa duração, para ter essa qualidade. E isso é uma preocupação dele do começo do livro até o final. Se a gente olhar, spoiler de 1 João 5, acho que é o penúltimo versículo, verso 20, ele vai terminar falando de novo a mesma coisa. É como se toda a história, toda a narrativa de João fosse ensanduichada, vamos dizer assim, gordinho só pensa nisso, né? Pelo conceito de eternidade a partir de Cristo. Então, se a gente pensar que Cristo é o autor e consumador da fé e da nossa vida, essa ideia de começo e fim permeia o livro. E tudo que a gente vai ver no livro, que tem como foco central a comunhão uns com os outros, a gente tem sempre que lembrar que isso está contido dentro desse conceito de eternidade, que é o que marca a nossa fronteira da relação uns com os outros. Uma relação de eternidade. A gente, para o bem e para o bem, vai estar juntos pela eternidade, assim espero. No verso 3, João, ele começa a detalhar, então, como é esse mecanismo, como é a ideia desse convívio, dessa comunhão, que inicia aqui e vai seguir pela eternidade. É uma comunhão horizontal e vertical. Se a gente lê o texto, quem tiver com a Bíblia aí aberta ou ligada, a gente vai ver que a princípio parece um paradoxo. Ele fala que tenham comunhão conosco e ele se contradiz, entre aspas, dizendo, mas nossa comunhão é com o Pai e o Filho. Mas não é um paradoxo, não é uma contradição. No fundo, o que ele está dizendo? As duas coisas estão conectadas. Se a sua relação com o Pai e o Filho, sua relação vertical, ela está ajustada, ela está alinhada, ela está funcionando, né? Sua banda larga, o download está ali em alta velocidade, a implicação, a decorrência, a consequência disso vai ser que a sua relação horizontal vai ser positiva, vai ser de acordo com os valores que o Pai sugere. E vice-versa, se a sua relação horizontal é sadia, se a sua relação horizontal é com pessoas que têm os mesmos valores, que estão conectadas com a mesma seriedade dos princípios bíblicos, isso propicia que você caminhe numa direção de uma relação vertical mais eficiente.
Então, não dá para separar. Não existe essa ideia de que a minha espiritualidade com Deus está boa, mas com os irmãos é outra história. Né? É eu e Deus e cada um por si. Enfim, não tem como. A Bíblia, em hipótese alguma, abre um precedente para dizer que existe espiritualidade individual sem que exista uma espiritualidade coletiva e esse coletivo também seja direcionado uns aos outros e não só de cada um de nós para Deus. E isso tudo tem uma finalidade, né? Para que a nossa alegria seja completa. E qual que é a ideia? Não existe alegria completa sem um relacionamento que funcione com Deus e sem um relacionamento que funcione entre nós, entre os irmãos. João nitidamente escreve para irmãos, para a igreja. Mais adiante no livro, quando a gente trabalhar a sequência dos capítulos, a gente vai ver que igreja era essa, o que estava acontecendo, qual é a sugestão de melhor localização de destinatários, problemas ali da comunidade. Mas a gente vai ver assim, ele está escrevendo para um grupo que é de cristãos. E como tudo naquele contexto, primeiro século, aproximadamente 50, 60 anos passados do evento da cruz, tudo era novo. Era, vamos dizer, primeira, no máximo segunda geração de cristãos, gente que vinha de qualquer outra tradição. Não é igual nós, que eventualmente já temos aí 20, agora em 21 séculos de cristianismo, e a gente herda muitos comportamentos, muitos pensamentos já com alicerces cristãos. Ali não, era uma galera realmente 0 quilômetro na fé cristã. E ele vai explicar isso, que para ter uma alegria completa, o relacionamento com Deus e o relacionamento entre os irmãos, entre as pessoas, é fundamental. Sem essa alegria, a vida não funciona. E ele apresenta isso como um combustível. A comunhão que gera alegria é o combustível de vida. Ficar sozinho, ficar isolado, mina essa vontade de viver, perseverança, etc. E é justamente esse um dos temas que ele aborda com mais profundidade. E para falar disso, para a gente ter essa relação vertical, João ele fala da natureza de Deus. O versículo ele chega até a ser curto, mas carrega muito conteúdo quando a gente pensa. Deus é luz. Ele apresenta Deus dessa forma. O que isso significa? Qual é a profundidade, qual é a riqueza de uma afirmação tão curta? Deus é luz. O que é a luz? Quando a gente pensa numa literatura, conceituar alguém como luz, o que isso provoca no seu entendimento, na sua cabeça? Luz, algo que brilha. Brilha tanto que ofusca. Luz, completamente oposto à treva. Luz é algo que torna tudo visível, tudo claro. Luz é ligado ao conceito de santidade, de pureza. Luz torna as coisas verdadeiras, não permite que algo seja oculto. Luz está associado também, em outros textos da Bíblia, ligado ao atributo da onisciência. Deus é luz na medida em que alcança tudo, enxerga tudo, conhece tudo. E ele trabalha esse conceito da natureza de Deus porque, se a gente está propondo a refletir em cima do pensamento de João, de comunhão com Deus e com os outros, quem é esse Deus com quem a gente tem e espera ter cada vez mais comunhão? Esse Deus é tudo isso, que pode ser resumido nessa afirmação: Deus é luz. Por outro lado, no uns com os outros, a gente tem a natureza humana. A natureza humana, ela é uma natureza meio difícil. Meio não, inteira. A natureza humana sugere fingimento, a natureza humana sugere mentira, a natureza humana sugere andar nas trevas, que isso é uma expressão que a gente pode usar como ilustração para
deixar coisas sombrias, escondidas, mal contadas. Né? Tem muito aquele ditado popular, né? Existe uma meia-verdade. Meia-verdade é uma grande mentira. Né? E isso é da natureza humana, infelizmente. E essa relação nossa com Deus, nós como humanos, e nós com nós mesmos, humano com humano, aí ficou pior ainda, só vai dar certo se a gente aprender a lutar contra essa natureza humana. E para a gente conseguir fazer isso, existe uma proposta no verso 7, que é andar na luz. E aí o texto vai ganhando uma riqueza literária bastante interessante. Deus é luz e nós temos que andar na luz. É um jogo de palavras genial que mostra que, além da gente ter que andar na luz, dentro dos conceitos que a luz representa, tem que andar em santidade, na clareza, na verdade, etc., nós temos que andar em Deus. Então, é uma construção brilhante. Né? Quando a gente lê a Bíblia com a devida calma, medita em cima do texto, a gente vai vendo esse tipo de formulação que é sensacional e mostra que esse andar na luz é a estrada para a comunhão com Deus e com os outros. Se eu não andar na luz, a porta de relacionamento com Deus não se abre. Deus é santo. Ele não aceita comunhão com trevas. Então, se eu estou enraizado na natureza humana, tem como ter comunhão com Deus? Não tem. Então, andar na luz é a estrada, é o percurso que a gente pode usar para isso. Só que tem um negócio. Para a gente andar na luz de uma forma realmente satisfatória e chegar ao nosso destino, existe um pedágio. Gosto dessa ilustração. Não adianta a gente andar na luz por esforço próprio. Eu quero ser bonzinho, eu vou fazer tudo certo, eu vou falar a verdade e tal. Assim, não dá, não funciona. A nossa natureza humana é mais forte do que a nossa vontade, em algum momento a gente derrapa. Só com a purificação pelo sangue de Jesus a gente consegue realmente andar na luz. E não porque a gente para de errar, mas porque os nossos erros passam a ser perdoados e purificados pelo sangue de Cristo. E isso é o grande ponto central desse primeiro capítulo de João. Cristo, o sangue, a purificação como um elemento obrigatório pelo qual, sem isso, não se anda na luz. E sem andar na luz, não se consegue lutar contra essa natureza humana. O verso 8 segue nessa ideia e dá uma advertência bastante interessante. Se você acha que está com a ficha limpa, cuidado. E lembra, João está escrevendo para a igreja, João está escrevendo para cristãos. E existe uma tendência de acomodação no qual, depois de algum tempo, bonitinho, na igreja, frequentando, ajudando, trabalhando, lendo a Bíblia, fazendo devocional, cantando musiquinha, a gente vai se sentindo que, puxa, minha vida está nos trilhos, está tudo bem, agora eu sou uma pessoa do bem, eu acho que eu estou andando na luz. E cada vez que esse pensamento eventualmente passar pela cabeça de alguém, esse verso 8 está te chamando a atenção. Toma cuidado. Diante de Deus não tem ficha limpa. Diante de Deus, todo mundo está errado. Seja porque fez alguma coisa, seja porque teve vontade de fazer alguma coisa, ou seja porque a sua natureza quer fazer alguma coisa, ainda que você consiga lutar contra. Você é pecador por natureza, não porque faz alguma coisa. Quando você faz algo errado, isso apenas está tangibilizando a sua essência. Se você não faz algo errado, tudo bem, você não fez algo errado, mas a sua essência continua a mesma. O não pecar, concretamente, não muda a sua essência de pecador. Então, João, ele trabalha bastante com essa ideia de cuidado, exame de consciência. Se você acha que está tudo bem,
de repente não está. E aí ele propõe a solução definitiva. Como a gente fica tudo bem diante de Deus? Confessando nossos pecados. O que o verso 9 diz? Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A turma das antigas, Ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar de toda injustiça. Né? O Almeidão. E o que é isso, confessar? Às vezes a gente aprendeu em alguma tradição que o confessar é, nossa, deixa eu marcar um horário com o pastor no gabinete, depois vocês pegam o telefone do Betinho. Algumas outras tradições você tem que ir conversar com um sacerdote que fica enclausurado num caixote, você nem vê a cara dele, você fala o que você fez de errado e ele te diz, vai fazer tal oração, vai rezar tantas vezes, você deve uma penitência. Tem gente de tradições, até protestantes reformadas, que eu preciso contar no meu PG, eu preciso falar alguma coisa, e muitas vezes a gente se perde pelo lado do excesso e a gente se perde pelo lado da inatividade. E o que a Bíblia propõe? Realmente é o equilíbrio. O confessar, primeiro, é sempre diante de Deus. Confessar diante de alguém, do ponto de vista espiritual, não resolve seu problema. A sua dívida é com Deus. Então é para Ele que você confessa e pede perdão. Agora, se você tem um problema com uma pessoa, confessar diante de Deus resolve sua dívida com Ele. Mas acerte sua vida com seu irmão. Então essa é a ideia de confessar uns aos outros. E eventualmente, se seu problema tem alguma natureza que você confessa no dia, confessa no outro dia, confessa no outro dia e não consegue sair ali dessa armadilha, de repente, pedir ajuda de alguém mais sábio, mais maduro, mais instruído na fé, pode ser um caminho para te ajudar a quebrar essa espiral negativa. Mas, de novo, é bom senso. O principal de tudo é confessar diante de Deus. É a gente não ignorar que aquilo que a gente faz, pensa, sente, vive, as nossas vontades, infelizmente, hoje, elas estão escravizadas pelo pecado. O Espírito Santo nos ajuda a lutar contra, mas a libertação definitiva só na próxima vida. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai lutar contra isso e vai precisar confessar. E o capítulo encerra de um jeito interessante. A advertência de novo. E aí, falando a teologia do sanduíche, imagina um hambúrguer bem suculento. Imagina que no verso 8 ele deu uma advertência, no verso 9 ele deu a solução, e no verso 10 ele faz outra advertência. O verso 9 é o recheio, é o que dá sustância, é o que te alimenta. Mas os versos 8 e 10 são aquilo que envolve esse recheio, que é uma grande advertência. De novo, se você ignora a sua essência de pecador nato, você faz de Deus um mentiroso. E eu chamo a atenção para isso porque é impressionante como ele dedica tempo, espaço. Vamos pensar que quando você escrevia um documento naquela época, tudo era caro, a pena, a tinta, o rolo, não tinha o papel sulfite igual hoje. E você gastar espaço para escrever repetidamente uma mesma coisa, você ser redundante, é porque a coisa é muito séria. E aparentemente ele falou mais de advertência do que da própria solução. Ou seja, a advertência ela é mais importante do que a solução, no momento em que eu preciso cair a ficha para conseguir buscar essa solução e trabalhar com ela. E esse acho que é o grande recado do primeiro capítulo dessa carta. Tudo que a gente tem de relacionamento com Deus e uns com os outros é permeado por, primeiro, um auto-reconhecimento, um bom senso sobre si mesmo.
Quem é você? Ah, é um pecador. Quem sou eu? Pecador também. Pecador, amigo de pecador, vai dar o quê? Vai dar pecado. Então, como é que a gente luta contra isso? Confessando nossas dificuldades a Deus e aos outros, conforme a situação. E busca purificação diante de Deus pelo sangue de Cristo. Para a gente pensar hoje, sair daqui realmente, tá, legal, mas o que eu faço segunda-feira? O que eu gostaria que cada um tivesse no coração? Primeiro, a ideia de que não tem comunhão vertical separada da horizontal. Se você acha que espiritualidade é uma coisa sua com Deus e o resto é opção, o resto se der resolve, lamento informar, mas você não está certo. Só existe comunhão com Deus associado intimamente a uma relação de uns com os outros. Então, sim, isso é uma das bases bíblicas para o conceito de igreja. Por que a gente se junta aqui? Por que a gente não fica de casa, só vem uma pessoa, dá um estudo e todo mundo assiste pela internet? A gente não cria um grupão no WhatsApp e troca informação e pede oração por lá, mas sem se encontrar. Por que essa ideia, esse conceito? Porque é um com os outros, é olho no olho, é pele com pele, é abraçar, é chorar junto, é se alegar pelas conquistas. E só existe relação com Deus quando essa relação horizontal funciona. E a relação horizontal só vai funcionar se a gente realmente acreditar e acatar a palavra. Se a gente for rígido na doutrina. Por quê? Cada vez que a gente vive de uma forma errada, não reconhece isso, relativiza algum conceito, a gente não está andando na luz. Deus não negocia seus valores. Andar na luz é seguir os princípios de Deus. E ponto. Ah, mas tem trecho na Bíblia que é muito duro, mas tem trecho na Bíblia que é muito engessado. Ah, mas tem coisa na Bíblia que, sei lá, se no século XXI dá para a gente aplicar dessa forma. Ah, mas a humanidade evoluiu, o pensamento modernizou. Deus é eterno, Deus é Deus, Deus continua sendo Deus, suas palavras não hão de passar. E cabe a gente ou estar firme na luz, andando de acordo com essas palavras, ainda que seja na contracultura do mundo, ou a gente vai abrir mão, relativizar a palavra de Deus e, com isso, relativizar a luz. Comunhão, só andando na luz. Amém?